Oi, tudo bem, gente? Como é que vocês estão passando? Todo mundo quietinho em casa, se cuidando. Nossa saúde acima de tudo, certo? Então vamos dar prosseguimento aos estudos, desta obra maravilhosa, essa obra que é um marco, dentro dos estudos da doutrina espírita, que é o livro Nosso Lar. Então, dando prosseguimento, nós estamos agora no capítulo 8, que se chama Organização de Serviços. Esse capítulo, ele é um capítulo muito informativo, porque ele vai passar para nós como toda a logística das instalações da colônia. Então, são informações que são passadas para nós, que são informações bem elucidativas para nós podermos compreender como funciona toda aquela colônia. Então, depois, de todas aquelas semanas de tratamento que nós acompanhamos até o capítulo de agora, o André vai sair pela primeira vez ao lado de Lísias para poder conhecer a colônia. Lísias vai ser um cicerone para ele, mostrando todas as instalações e como as coisas funcionam. Então, o André fica com algumas impressões desse passeio. Ele percebe que tem vastas avenidas repletas de pessoas que vão e que vêm, árvores frondosas, um ar puro, um ar de natureza e uma atmosfera tranquila, calma, onde reina a tranquilidade mesmo. E as pessoas que ele cruza, ele repara olhares acolhedores e algumas pessoas ali também passando pela colônia, mas com as mentes assim bem distantes, pensando na vida passada, pensando na família que deixou e em diversas outras coisas. E ele percebe uma coisa e passa para nós, que não havia nenhum sinal, nenhum pontinho que a gente percebesse, nenhuma inércia e nenhuma ociosidade. Então, essas instalações que ele visita com Ulisses eram instalações de trabalho, onde as pessoas estavam indo e vindo, cumprindo com as suas obrigações. Aí nós voltamos, que a gente sempre faz essa referência do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 3, que está lá nas leis morais, que é a necessidade do trabalho, com relação ao capítulo da lei do trabalho. Então é a pergunta 674, que é a necessidade do trabalho, é lei da natureza? Sim, a gente tem que estar sempre trabalhando, é o trabalho que nos revitaliza e que nos impulsiona a seguir o nosso caminho. E também a pergunta 675, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, o André vai concluir que aquela colônia, a colônia Nosso Lar, é uma colônia de transição e uma colônia de muito trabalho. Então, vamos continuar. Os Lísias informa para o André que ali aonde o André está é o Ministério do Auxílio. Lá tem vários edifícios, tem casas residenciais que representam abrigos adequados à execução das tarefas específicas de cada um. Eu até vou depois mandar para vocês um recortezinho que eu fiz com um resuminho sobre isso, tá? E com a surpresa de André, pelo Lísias informar isso, Lísias lhe diz que eles têm 6 ministérios. Que o André pensou, Ministério do Auxílio? Eu disse, não é só o Ministério do Auxílio, onde estamos agora. Existem 6 ministérios com 12 ministros em cada um. E esses ministérios são Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. Os 4 primeiros possuem os serviços mais grosseiros, do atendimento mesmo às pessoas que adentram a colônia espiritual, que seria, no caso, regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Eles ainda estão mais aproximados das esferas terrestres e dos 4, o mais grosseiro mesmo, a regeneração, que é a porta de entrada. Então as pessoas ainda trazem muitas suas impressões da vida material, certo? O mais sublime, a morada dos
dos irmãozinhos, né, dos mentores e tudo de mais elevação espiritual, é o Ministério da União Divina. E o Clarencio, nosso amigo lá, que já conhecemos, né, ele é um dos ministros do auxílio, né? Nós não falamos, são 12 ministros, um desses ministros é o Clarencio. O André fica muito comovido e diz nunca ter imaginado a possibilidade de organizações tão complexas depois da morte do corpo físico, né? Assim, tudo tão organizado, esquematizadinho, divididinho, funcionando em pleno vapor. Continuam os esclarecimentos de Lísias. Nosso Lar, né, a colônia Nosso Lar, é uma antiga fundação de portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Consta que tanto no plano material quanto no plano espiritual houve exaustiva luta para civilizar os antigos habitantes, com a diferença de que no mundo material usou-se de violência, né? Usa-se de violência, enquanto que no mundo espiritual, lá na colônia, se deu através de quê? Do serviço perseverante, da solidariedade fraterna e do amor espiritual. Tudo teve início, a fundação, né, da cidade Nosso Lar, da colônia Nosso Lar, teve início na praça onde está a governadoria, que é o ponto convergente dos 6 ministérios, todos começando nele, formando uma estrela. Possui mais ou menos, a colônia, na época da publicação do livro, mais ou menos 3.000 funcionários, sendo ele, o Clarencio, o servidor mais fiel e infatigável, trabalhando incessantemente. E Clarencio está na colônia, sendo um dos ministros ali, né, do auxílio, há 114 anos. Nosso Lar fica em meio ao umbral. É uma colônia de transição, né, de recepção dos recém-desencarnados. Por isso essa sua proximidade, essa sua localização. E o Lísias também informa para o André Luiz que ele está na colônia há 40 anos. Eu tenho aqui, né, um mapazinho. Quem por acaso tem esse livrinho aqui ou tiver interessado em comprar, em adquirir, ou então ver se na biblioteca da sua casa religiosa, da sua casa espírita não tem. Esse livro é Cidade no Além. É um livro muito explicativo com relação a essa fundação e a existência da colônia Nosso Lar. Esse livro ele foi passado para a autora, que se chama Eigorina Cunha, que por sinal era sobrinha de Eurípides Barçanufo, um grande nome aí da nossa doutrina, né, um incansável trabalhador, através de desdobramento pelo sono. Então é uma coisa bem curiosa, porque ela conta para nós que no dia 2 de março de 1979, ela teve uma grande experiência na sua vida. Ela se viu saindo do corpo, isso ela está explicando lá na página 25. E ela viu, ela pôde identificar então uma colônia, uma cidade espiritual, que depois ela veio a saber que se chamava a Cidade Nosso Lar. E da qual o André Luiz, né, tratou no livro Nosso Lar. E o André traçou o perfil magnífico e esclarecedor. E ela percebe a cidade com alguns detalhes, guardando ao despertar toda a recordação da experiência que ela teve. Quer dizer, ela visitou a colônia exatamente com o fim, com o objetivo a espiritualidade tinha esse objetivo de fazer com que ela trouxesse para nós esse livro, para nos esclarecer e para ajudar a compreensão do que o André Luiz está passando para nós aqui no capítulo 8, tá? E aí é interessante também a gente ver que o André, pela segunda vez, depois de 3 anos dessa data de 1979, ela passa por essa experiência outra vez, tá? Com mais nitidez ainda dessa vez. Isso tudo antes dela desenhar essa planta. Ela vai pela segunda vez em desdobramento pelo sono visitar
e observar dessa vez mais minuciosamente os detalhes de concepção e funcionamento da colônia, tá? E aí foi dessa viagem, ela fala pra gente na página 27, que saiu o desenho da planta baixa da cidade Nosso Lar, e que corresponde ao plano piloto, segundo esclareceu depois o Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, né? Porque o que acontece? O Chico também vai passar para nós aqui no capítulo 29, na página 29, que ele também, tá? Ele também teve essa mesma experiência que a Eigorina é o nome dela. Ele também foi desdobrado e também conheceu a colônia. E o engraçado é que um numa cidade, outro em outra. Eles não tinham ainda contato. Eles só se conheciam de ouvir falar. E ela teve essas duas experiências de desdobramento e observou toda a colônia. E o Chico também teve essa mesma experiência. Quando o Chico ficou sabendo que ela tinha feito o desenho, que o Chico pede o desenho e relata também o que ele tinha visto, as informações se combinam. Tudo que a Eigorina viu e colocou no desenho, exatamente tinha sido aquilo que o Chico Xavier também tinha visto. Quer dizer, só para confirmar essa disposição toda da colônia, tá? É maravilhoso, né? A nossa doutrina só nos traz alegrias, satisfações e consolações. Beijo, meus amores.